Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero chamar você para se inscrever nos nossos canais antes que eu te coloque na geladeira. Se inscreve lá, nós temos um canal oficial aqui no YouTube e também estamos no Spotify, para quem está escutando no Spotify. Também temos o canal de cortes com o supra-sumo, os melhores momentos de cada episódio no YouTube. E estamos no TikTok e no Instagram. Segue a gente lá e me conta aí qual episódio que você mais gostou. E se você tá aqui comigo, abrindo a geladeira da galera e tá se observando, como será que tá a tua rotina? O que você pode melhorar? Como que estão os teus hábitos? Eu fiz um teste simples de rastreamento de hábitos. Nesse teste, você vai responder algumas perguntinhas e lá no final você vai receber uma nota minha e um comentário meu, um conselho sobre como que você pode melhorar na tua jornada. Então, fica à vontade, responde lá e depois me conta como que você saiu, beleza? E agora vamos aos finalmente. Eu vou apresentar aqui os convidados de hoje, 2 homens. O Henry Armelin, que é criador de conteúdo e empreendedor, e o Rica Neto, que é psicoterapeuta e professor de psicologia integral e fundador da Escola de Humanidade de Volta ao Mundo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Uma honra estar aqui. Uma alegria. Ai, que legal. Obrigada por aceitarem meu convite e por estarem dispostos a abrir a geladeira, entendeu? De fato, né? O Geladeira nasceu com esse propósito de contar histórias reais sobre alimentação. E cada um vem aqui com a sua bagagem. E a gente vê que a história de vida de todas as pessoas está conectada com o comer. E quando eu pensei em convidar vocês dois, foi porque ambos trabalham com o desenvolvimento da sua criatividade. Ambos falam de produtividade, cada um na sua visão, de uma forma que as pessoas se desenvolvam cada vez mais na sua jornada. Então, eu queria entender um pouquinho como que vocês viveram a jornada de vocês na infância e como que era a relação com a comida, quem são os maiores influenciadores da geladeira de vocês, se teve alguém que influenciou muito na geladeira de vocês, quero saber. Contem aí pra mim, sejam bem-vindos. Pode começar, porque eu acho que a sua vai ser mais interessante que a minha, então a gente já começa num gancho muito melhor. Interessante. Eu estava fazendo a relação, né, da minha área, a psicologia integral, da Escola de Volta ao Mundo, que é uma escola de humanidade, com a nutrição, né, a alimentação. E aí eu me dei conta que o que a gente criou, a ideia de civilização, foi por causa da alimentação, né, para que a gente pudesse ter segurança alimentar. E as cidades começaram a crescer em volta disso, e tudo começou a acontecer, e percebo que hoje em dia a relação do ser humano com o ato de se nutrir talvez seja uma das maiores emergências, né, da nossa humanidade. E aí, falando um pouquinho assim da minha influência, da minha relação com a alimentação, eu lembrei da tua pergunta, né? Qual que é a tua comida preferida? Arroz com feijão. Arroz com feijão. E a minha maior influenciadora foi a minha avó. A minha avó, ela é nativa daqui, de Florianópolis, tem ancestralidade indígena também, Guarani, e sempre foi uma alimentação muito simples, né, e muito saudável. E também, por viver aqui na ilha, né, quando eu era criança, era natural a gente pescar, a gente pegar o nosso alimento, né, os mariscos, as ostras, os mexilhões. Então, eu acho que a minha base vem dessa nutrição simples. E do eu frescor, acho que, né, a maior influenciadora é a minha avó. Quando eu penso assim, a primeira pessoa que me veio, aí lembrei das feijoadas, lembrei das peixadas, pirão de feijão, pirão de peixe, e o quanto que aquilo serviu um monte de gente, e essa uma sensação de abundância e simplicidade, assim. Acho que essa talvez seja a minha raiz, né? E tem muito a ver com a minha origem, né, ancestral, que é Guarani, que é essa alimentação também simples, direta. Que gostoso, né? Irado. Já posso falar a minha? Conta aí. A dele é muito mais poética e bonita, porque eu não tive a sorte de nascer aqui na ilha, eu nasci lá em São Paulo, assim, na capital, onde o alimento, a gente casta ele embalado já em todas as prateleiras, assim, tudo bonitinho. E influência, eu acho que eu tive várias influências em vários momentos diferentes, porque tem a influência
base cultural para mim, que era simples também, que vinha da avó, da mãe, dos avós em si. E eu sempre gostei das datas especiais, onde todo mundo se juntava para comer um prato típico. Então, a gente mede a data especial, tipo um Natal ou Ano Novo, até um aniversário, pelo que vai comer. É aquilo que marca, é aquilo que a gente lembra. Então, tem esse lado afetivo, e aí para mim, arroz e feijão é muito bom, mas minha família é de ascendência italiana, então eu sou apaixonado por massa, assim. Então eu consigo comer macarrão todo santo dia, se possível. Eu não faço isso, mas é uma coisa que eu conseguiria. Mas eu acho que eu tenho 3 influências. Então essa influência de base familiar. Eu acho que uma influência depois que eu fiquei mais velho. E aí eu comecei a buscar mais o que você já teve na infância, que eu acho que é um negócio que eu sentia falta de... Tá, gente, o negócio não vem embalado. Vamos para onde tá mesmo, para cuidar do corpo, para cuidar da minha performance mental, da minha performance física, da saúde, de atingir meu potencial. É impossível atingir meu potencial se eu não cuidar do que eu... É uma lógica simples. Você compra uma Ferrari, você coloca uma gasolina ruim, você pode botar o melhor piloto, não vai performar. Então, e aí, quando você começa essa jornada, no final você chega no mais simples possível, no negócio mais natural, e aí isso começou a me influenciar, então vieram outros nomes, e também tem a busca criativa, que às vezes tem um chefe de cozinha, e eu achei que você era chefe, na hora que eu olhei, eu falei, puta, eu já vou no restaurante dele, de chefe, né? É isso que eu vou fazer logo depois daqui. Droga. E quase isso, né? A comida é boa em casa. Fechou. E aí tem o lance de explorar essas vidas criativas que se dedicaram à cozinha. Então, acho que são essas 3 influências hoje. Então, tem a cultural de base, tem buscar o melhor alimento para me manter saudável e viver o máximo de tempo da melhor qualidade possível, e de experimentar a visão criativa de outras pessoas que bolaram algumas experiências. Eu acho que eu dividiria assim. Nossa, que Faz demais. sentido? Faz, total. Vários momentos eu já conversei aqui com o pessoal falando sobre como a gastronomia, ela surgiu de uma forma a trazer para a superfície várias coisas da psique criativa do ser humano. Porque hoje, se a gente for para a Turquia, a gente vai comer algo que talvez não tenha aqui, que provavelmente não tem aqui, enfim, para a Ásia, né, para os Estados Unidos, para outros lugares, a gente vê que no lugar se cocria o que se come, e isso dá o tom para experiências, para várias coisas, nossa, num nível profundo, assim, né? E, ao mesmo tempo, o que é básico para todo ser humano, para sua existência, é um padrão praticamente universal, né? Que é carboidrato, proteína e lipídio, ponto. Tipo, a nossa necessidade é essa, assim, né? E daí, quando vocês me falam, assim, de saúde, né? Desse ponto de saúde, assim, teve algum momento na vida que vocês falaram, não, agora eu preciso abandonar só essa parte cultural que a família ensinou. Abandonar não, mas também incluir a visão de saúde. Tipo, não, eu preciso melhorar minha saúde, então eu preciso pesquisar mais sobre comida, sabe? Precisei realmente pesquisar. Teve algum momento, assim, que vocês... Não, agora foi o momento que precisei virar minha chave aqui e me aprofundar mais na saúde. Adolescência, enfim, alguma fase assim na vida, pessoal? Eu acho que como psicoterapeuta integral, a gente está em pleno processo de aperfeiçoamento constante de todas as nossas relações. Da gente parar com a gente, da gente parar com o outro, da gente parar com a terra. No aprimoramento da minha relação com a terra, eu realmente tive que aprofundar muito mais a minha relação com a nutrição. Porque apesar de ter crescido com uma nutrição mais simples, mais básica, que eu sabia de onde vinha, né, Floripa começou a crescer muito, né, se tornou uma capital conhecida, começou a crescer e junto vieram os modismos. E junto com eles, os modismos da alimentação, a comida embalada, em McDonald's, shopping, né? Eu lembro quando teve o primeiro shopping aqui, porque Floripa era um lugar muito... E aí eu tive vários vícios alimentares aí. E em excesso de açúcar, sal, gordura, comida industrializada. E eu percebi que essa coerência, né, com a minha profissão como psicoterapeuta só iria existir se eu aprofundasse a minha relação com a alimentação. E aí eu lembro que tu fez uma pergunta, né? Quando foi que a tua relação com a tua comida mudou? Quando eu comecei a cozinhar a minha comida.
Hoje em dia, eu cozinho basicamente 90% daquilo que eu como, eu cozinho, né? E isso mudou completamente a minha relação com a cozinha. E aí onde entra essa relação que tu trouxe com a criatividade, né? Porque quando tu desenvolve uma relação de prazer com o ato de cozinhar, porque no nosso inconsciente coletivo, cozinhar é um trabalho de sobrevivência, né? Então as pessoas, elas... É um subemprego. É um subemprego que não é valorizado. Inclusive, pensando em chefes de grandes restaurantes, são histórias de vida de pessoas que sacrificaram sua vida em função de servir um bom alimento para o outro. Eu tenho percebido que eu tenho criado uma relação prazerosa com trazer a comida até a minha geladeira e da minha geladeira para o fogão, do fogão para a mesa e da mesa para mim. E eu percebi que, na verdade, a minha vida gira em torno disso, né? Basicamente. E isso vem revolucionando demais a minha relação com a nutrição, com a alimentação, cozinhar, né? E cada vez mais eu tenho me interessado pela qualidade do ingrediente, da onde vem o ingrediente. Então, hoje em dia, é muito difícil para mim conseguir comprar comida no supermercado, por exemplo. Tem sido bem interessante isso. Quando mais eu me aprofundo, mais é difícil para mim comprar no supermercado. Vou em alguma espécie de emergência, mas sinto dificuldade de me encontrar ali. Hoje em dia eu me encontro na feira, me encontro nos empórios, nos sítios, né? E eu sinto que o último passo tem sido plantar a minha comida. Hoje eu planto no meu quintal, pelo menos a minha salada, meus chás, meus temperos, e hoje eu tenho um sítio com mais 4 amigos meus, e lá a gente está plantando uma agrofloresta, né? Que vai ter, a gente está plantando água, literalmente, comida, peixe, né, e tantas outras coisas. Então isso para mim é um outro passo, né? E eu não imaginei o quanto que eu ia aprender a respeito de mim nesse processo, da minha relação com as minhas compulsões, de lidar com todos esses vícios que persistem até hoje, né, do vício no açúcar, do vício no excesso de sal, no excesso de gordura. Essa comida é extremamente estimulante, né? Eu percebo que para reeducar meu paladar vai levar mais um bom tempo. Estou em processo. Tem sido talvez um dos maiores desafios para mim hoje, né? A educação alimentar e física, né? De ter essa autonomia, né? Tem sido... Olha que poder, né? De você conseguir plantar a comida, que é algo que a gente por muito tempo via como realmente, né? A gente vê assim as pessoas que serviam como um subemprego e não algo valorizado, e hoje a gente vê o caminho se invertendo, e quem pode plantar e cozinhar a sua comida é uma situação de luxo hoje em dia. Porque a velocidade em que a gente vive na modernidade líquida muitas vezes impede a maioria das pessoas de ter essa experiência tão próxima com o florescer ali, o desfrutar, o frutificar da planta, colher e ter essa experiência de cozinhar ela, ver ela florescer e frutificar de novo e voltar e ver todo esse ciclo. É um desafio porque hoje o acesso à terra, né, a plantar, tudo isso ainda é algo que está um pouco distante da modernidade em que a gente vive, né? Eu fiquei muito curioso. Qual que é o alimento ultrapalatável que você é viciado? Tem algum que te marca, assim? Tipo, que é bastante açúcar? Refrigerante, chocolate, essa, sabe? Essa coisa, assim, né? Que eu tive pouco na infância e muito na juventude. E ali eu senti que meu paladar distorceu. E até hoje, claro, hoje em dia para mim é muito mais tranquilo lidar, mas ao mesmo tempo tem muita oferta, né, desse tipo, né? Se eu for visitar alguém, por exemplo, né, se eu saio para jantar, é muito difícil, né? E com certeza eu percebo, né, que uma parte de mim está viciada nesse sabor, nessa explosão, né? Inclusive tem muito a ver com até a nossa energia sexual mesmo, sentir prazer, os prazeres da carne, né? Então, eu vejo que tem muito disso, gordura, fritura, né? E o gatilho geralmente é estar em situações sociais, ou às vezes você tá sozinho e bate, tipo, aquela vontade? Cara, eu acho que hoje, para mim, essa parte já passou. Eu vejo que é mais o social, de estar ali no social. Não, beleza, hoje aí tu vai, né? E eu tô com 40 anos e percebo que cada ano que passa, quando eu não cuido da minha alimentação, eu sinto fisicamente, assim, me torno cada vez mais sensível para isso, né? E aí aumenta ainda mais a minha emergência de aprofundar, sabe? Mas o que tu sente fisicamente?
direto, assim, quando você não cuida? Quando eu como, né, comida pesada demais, gordura demais, o sono é prejudicado, digestão mesmo, no dia seguinte, né? Tu se sente um pouco... enfim, é uma relação direta, né, da matéria com o teu corpo, Total. assim, né? É igual bebida alcoólica, né? Com 17 anos você bebe toda, você não sente nada. Com 30 anos você já sente. Exatamente. Pode Bem falar mais. palavrão? Claro, pode falar. Que Tá liberado. Senão eu não ia conseguir falar. Senão eu ia ficar quieto e ia levantar da mesa. Não, mas o sono é o primeiro que se fode. Pra mim, assim, a primeira coisa, se eu saio, assim, sabe quando você toma aquela decisão, eu tô fazendo merda, mas eu vou, que tudo bem, o sono pra mim é o primeiro que é nítido, que muda, assim, eu ia acordar sem despertador, bonitinho, na hora certa, já acordo com despertador e mais cansado, e é nítido, assim, na hora, é instantâneo, eu não sei pra vocês, pra você é assim também? O sono é o primeiro ou não? Não, eu não vejo sono, mas a minha disposição no dia seguinte. Eu acordo, ok, bem, o apetite normal, eu tenho bastante apetite de manhã, mas quando eu vejo que a minha produtividade, quando eu tô no fluxo do dia seguinte, a minha agenda, eu preciso estar muito concentrada, conversando muito, né? Não só aqui no podcast. Tá. 1 hora de consulta, cada pessoa, uma conversa, uma imersão, assim, eu sinto que eu fico mais cansada, bem mais cansada no dia seguinte. E o álcool impacta pra caramba, né? Eu nunca, com 17 anos, eu era tão ruim pra álcool quanto eu sou hoje, assim, nunca desceu bem. Eu tomo uma cerveja, eu fico zoado já, assim. Não é um negócio que eu tenho muito Tolerância. prazer, assim, também, porque até por conta disso, assim, eu gosto de vinho, mas se eu bebo 2, 3 taças, assim, no outro dia eu já não sou mais eu já não tenho o controle total daquilo que eu quero fazer, a motivação cai, e aí pra mim já não vale a pena, não. Eu nem lembro qual foi a pergunta que você fez pra ele. Então, eu perguntei se teve algum momento de virada de chave na saúde em função disso. Daí ele falou da relação com plantar a comida, né? Eu desvirtuei a conversa, perdão, pessoal. Não, tá de boa, continua. O meu é interessante, assim, porque na medida do possível, meus pais, eles sempre tentaram manter uma alimentação razoavelmente saudável em comparação com o ambiente que tinha. Mas o que me salvou, assim, eu tenho um momento único, assim, de virada de chave com alimentação, porque o que me salvou foi trabalho. Porque as pessoas que eu comecei a me inspirar e consumir que faziam o que eu queria fazer, elas eram muito voltadas para falar de alimentação como se fosse uma das bases, e hoje eu sei que mas como uma das bases do que elas fizeram. Então, o Tim Ferriss, esses caras, assim, quando eu comecei a ler eles falavam muito de alimentação, e aí que hoje parece muito óbvio, mas na época, quando ele trazia o que ele falava sobre açúcar ou gordura, tudo, você olhava em volta e você fala, ferrou, velho, a sociedade acabou, e ninguém notou ainda. E aí, por conta de querer performar no meu trabalho, eu acabei associando a alimentação, porque as pessoas que eu me inspirava falavam muito daquilo. E aí mudou minha vida, porque ajudou pra caramba. Então, geralmente eu via as pessoas, quanto mais elas começavam a trabalhar, menos cuidar do corpo. Então você via a pessoa engordando, você via a pessoa ficando com menos testosterona, você via a pessoa ficando menos viva. E pra mim foi o contrário. Quanto mais eu me dediquei no trabalho, mais eu consegui cuidar da minha saúde por conta das referências certas. Então teve uma mudança de chave ali com os 16, 17 anos, que aí pra mim mudou tudo. Óbvio que a gente continua aprendendo, mas eu sinto que ali eu desapeguei um pouco do que eu vivia culturalmente no ambiente, sabe? E aí comecei a criar o meu próprio padrão alimentar a partir dali. Seu próprio ecossistema. Isso, exatamente. Pra mim foi assim, e foi claro, foi nítido. E é interessante, né? Porque o desafio da adolescência é você encontrar a tua tribo. Né? É encontrar as pessoas com quem você se identifica e desenvolver a tua personalidade. E muitas pessoas têm grandes desafios aí, né? Enfim, tem o acesso, ou tudo que a mamãe e o papai não deram na infância, agora querem comer, porque tem ali um dinheirinho, tal, alguma coisa assim. Ou tudo que eles eram obrigados a comer, agora não querem mais comer porque não precisam, estão em outra cidade estudando, alguma coisa assim. Rolou isso algum momento, assim, de tipo... agora que eu posso, agora que eu não posso... Pra ele rolou, né? Que é o lance que começou a chegar, né? Invadiram o seu quintal, né? Com isso. Com barra de chocolate, come isso aí. Experimenta, olha que delícia. Cara, eu tive uma experiência que quando eu fui pra Amazônia, fiquei mais ou menos uns 20 dias lá. Irado.
A gente era um hospital ambulatório, a gente ia navegando pelo Rio Negro e visitando as comunidades, prestando serviço, né? Eu estava cuidando de um grupo de médicos como terapeuta. E foi impressionante, assim, eu vi literalmente, né, uma caixa de bombom flutuante, né? Era não preciso falar a marca, mas era uma marca conhecidíssima de chocolate, que eles iam com uma chalana, né, adesivada e pintada. Chalana é o barco. Um barco. Uhum. Né, parecia uma caixa de chocolate. E eles iam nas aldeias ribeirinhas, nas comunidades ribeirinhas, oferecendo, né, chocolate a preço de custo. É interessante, né? E aí o que os médicos perceberam lá é muita diabetes no meio da Amazônia, né? E realmente a gente estava muito retirado, né? Porque era uma localidade, eram localidades que demoravam às vezes 3, 4, 5 dias navegando o dia para chegar. E chegava lá, né, a cesta básica do assistencialismo com aquela alimentação que altamente insulinotrópica, posso dizer. Uau, assim, diabetogênica. Exatamente. A cesta básica hoje, né, é baseada em carboidratos simples e amido. Então, é um desafio para quem vive através disso, né? Trágico. Por que eu percebi bem isso? Porque era um grupo de médicos e dentistas, né, e cuidando da saúde daquelas pessoas. Cárie pra caramba. Muita cárie, por conta da cesta básica, por conta desses barcos que chegavam e das mercearias de localidade que tem o pior salgadinho que existe, a pior bola. Se das marcas conhecidas já é ruim, tem piores ainda. E aí eu percebo, né, que grande parte, né, o nosso sistema se organizou de uma forma onde a nutrição não chega para as pessoas. E isso é uma forma que tu tem de manipular as pessoas. E não só a nutrição do alimento, a nutrição intelectual, daquilo que tu importa para a tua mente, que tu tem como referência, a tua nutrição emocional das tuas relações, né? Tu não tem qualidade, né? A tua nutrição física mesmo, de movimento, né? Prática física, e a nutrição do descanso, da meditação, da consciência tranquila. Tudo isso é nutrição, né? E eu vejo que, de alguma forma, o nosso sistema ele impede que a maior parte das pessoas tenha acesso a uma nutrição literalmente de qualidade, oferecendo o que existe de pior, e aí todo o nosso sistema fica completamente deteriorado, assim, né? Então, essa viagem me chamou muito a atenção nesse sentido, do quanto que, de fato, está distorcida a nossa relação, e eu acredito que a gente só vai se tornar civilização quando a gente tomar consciência da nossa relação com a nutrição. A gente só vai parar de consumir a terra quando a gente ampliar nossa consciência com relação à alimentação, de forma integral, consciente e regenerativa. E aí a gente precisa avançar muito, né, nessa direção. A alimentação das pessoas está baseada em saciação de desejos, né, e não atendimento de necessidades, assim como a nutrição do nosso intelecto, das nossas emoções. A indústria alimentícia se forjou basicamente após a Segunda Guerra Mundial, muito com conceitos freudianos de repressão dos nossos desejos, e ali se criou a indústria do alimento embalado, com longos períodos de duração, que não tem prana, não nutre. E aí a gente tem uma sociedade de humanoide, mal nutrido, de todas as formas possíveis, e aí a gente está indo nessa direção, né? Então é por isso que é tão importante isso que a gente está conversando aqui hoje. E um podcast que propõe essa abertura de geladeira, para mim, é desvelar a relação que a gente pode ter, né, então é muito profundo, tão profundo quanto o nascimento, o surgimento do que a gente chama de civilização, de humanidade, né? Quanto tempo você acha que levaria para resolver, por exemplo, esse problema da cesta básica? Você vê próximo no futuro, em 10 anos a gente resolve, em 20 anos a gente resolve, nem ferrando a gente não vai resolver. Desiste. Cara, eu acho que a gente resolve, sim, o problema da cesta básica. A questão mais importante disso é como que a gente elege aqueles alimentos para serem básicos para a humanidade, né? Da onde que veio essa ideia de que esses alimentos são o básico, né? Então, para dissolver essa ideia, talvez leve uns 50 anos.
Mas é possível essa transformação. E essa proposta, assim, eu creio muito que a Revolução Industrial, ela veio com um propósito genuíno de tirar as pessoas da miséria. De fazer com que tenhamos mais saneamento básico, que morramos menos de diarreia e disenteria, que crianças morram menos. Mas não que adultos vivam mais, Tanto sabe? que houve um boom populacional depois disso. É porque as crianças passaram a morrer menos, mas os adultos continuaram morrendo, né? E hoje a gente vê, assim, que as complicações na vida adulta são bem maiores do que na infância, que na infância a gente já conseguiu ultrapassar. Eu lembro pela minha avó, minha bisavó teve 23 filhos. 16 sobreviveram à primeira infância. Então, assim, hoje a maioria sobrevive. Claro que ninguém tem mais de 23 filhos, quase, né? Mas a maioria sobrevive muito mais à primeira infância do que antigamente. Isso por causa também da Revolução Industrial. Mas aí a gente vê que a qualidade do que é pensado para abrir o pacotinho e dar o barulhinho e a crocância e tudo isso é uma estratégia muito poderosa de degeneração da saúde. E daí... E também veio com... Nos últimos 100 anos, a gente veio com evolução de mídia muito acelerada. Cinema, TV, veio internet, e aí é muito mais fácil de anunciar algo ultrapalatável. É a diferença de eu vender, você vai fazer 5 abdominais e você vai ter o shape que você quer em um mês, de vender, não, você vai ter que fazer 5 anos, abdominal todo dia. Essa é a grande diferença. É muito fácil de linkar aquilo com prazer, quanto mais a mídia fica... Quanto mais a mídia penetra em termos sociais, assim, quando chega em tudo quanto é canto, porque eu imagino que em qualquer canto do Brasil que tem uma TV, a galera vê propaganda de bombom. Sim. Já a mensagem tinha chegado antes do bombom. Até lá na aldeia. O desejo já estava ali. Já estava ali. Isso aí, quando eu vejo a caixa de bombom boiando no rio, né? É porque tinha demanda, entendeu? Exato, o bombom não ia aparecer ali se eles sem nunca dúvida. tivessem visto e não tivessem o desejo por aquilo. E se você pega o imaginário da criança que viu no comercial, achou que nunca ia comer, e aí vê o bombom flutuando, aquilo é uma cena mágica de os anjos desceram do céu, porque logo depois ele vai provar um negócio, vai associar um prazer absoluto, a pupila dele vai dilatar, ele vai grudar no teto, e é um momento mágico ali, só que tá prejudicando toda uma cultura para os próximos 30, 40 anos. Total. É uma distorção na relação com a alimentação desde a infância, porque é uma covardia o que se faz com as crianças hoje em dia, associando os personagens né, infantis com Guloseimas. as guloseimas, né? As crianças normais, né? Eu tenho oportunidade de conviver com as crianças da aldeia, que desfrutam de uma fruta, de uma banana, como se estivesse comendo uma barra de chocolate, por conta do referencial. E o paladar não tá viciado, O né? paladar não está viciado, claro. Deus queira, meus filhos também vão fazer assim, comer banana. Ai, que delícia de chocolate. Mas aí é que tá, que aquilo que tu falou, o super palatável, aquela coisa que explode, né? Realmente, cara, isso aí é droga, pô. É droga. É droga e a gente precisa, de fato, olhar para a alimentação e perceber que as pessoas estão realmente viciadas, né? Como remédio, alimentação. E é uma cadeia... porque, na verdade, os adultos em estado de sobrevivência, né, eles são bons também para a indústria farmacêutica, para a indústria da medicina, que não privilegia a saúde, né? Privilegia a remediação de um ser humano doente. Anda lado a lado as duas, a alimentícia com a farmacêutica. Enfim, tem documentários aí, né? Eu acho que se dá uma cavucada é assustador, de fato, né? A relação, como uma coisa está diretamente relacionada com a outra e o ser humano virou um produto, na verdade. O que dito de alimentação, essa alimentação normal, é só o meio de tornar o ser humano um produto. Então, se tu desperta isso, e por isso, novamente, é tão importante esse tipo de conversa, acho que um dos grandes passos para tu sair da normose, dessa prática de vida doentia, é questionar o que tu está importando para dentro do teu sistema, né? A origem, né? Puxa, se tu entrar em contato com a origem, aí tu consegue perceber que a gente fala ancestralidade e tal, né? Poxa, uma das formas da gente regenerar nossa ancestralidade é regenerar nossa relação com a comida.
né? Total. E de fato, assim, né, a valorizar profundamente, né? Porque, na verdade, a gente se alimenta da terra, né? E é muito bacana, uma oportunidade maravilhosa, assim, né? Quando você fala de origem, vocês veem na origem de vocês, assim, que os pais, os avós tinham contato mais profundo com a terra do que vocês, assim, tinham uma relação mais saudável ou vocês estão mais saudáveis do que os pais e os avós? Eu diria que hoje eu estou mais, não do que meus pais quando eles eram crianças necessariamente, porque aí, por exemplo, meus avós moravam no interior de São Paulo, porque os pais deles tinham vindo da Itália, eles moravam lá no interior, fazenda, tudo mais. Mas quando eles vão para a capital, o padrão alimentar muda muito, né? Vicia em tudo o que tem no supermercado que não deveria viciar. Então, eu percebo que em comparação com eles, pós-capital, eu sou muito mais saudável atualmente, até pelo quanto de informação eu tenho disponível, entendeu? Só de falar inglês, eu já tenho muito mais acesso, muito mais rápido do que a maioria. Então, eu considero que hoje eu sou mais saudável, e não só da alimentação, mas poder cuidar de tudo. Sono. Sei lá, todo mundo fumava em estabelecimento, entendeu? Então, eu acho que se a gente pega o pacote completo, sou mais saudável. Mas é difícil de medir também, sabe? Eu tô medindo a caralho aqui, entendeu? Pra você é assim também ou não? Eu sinto que hoje a minha nutrição é mais saudável que a dos meus pais e está se tornando cada vez tão saudável quanto a dos meus avós. Irado. É onde eu vejo esse... E cada vez... hoje a minha inspiração nesse campo são meus ancestrais. É o povo Guarani, que é o povo da agrofloresta. Antes de se falar de agrofloresta, os povos indígenas já plantavam agrofloresta, que é o quê? Tu trazer a planta para próximo da aldeia. Então, eu me encanto com essa ideia, eu me sinto muito orgulhoso. Essa semana eu colhi tomate, colhi berinjela, alface, cúrcuma, e o quintal da minha casa tem 500 metros quadrados ali no Rio Tavares. E o orgulho, né, que te dá, né, de tu levar isso para as pessoas, né? E perto da minha casa tem a montanha, então eu subi, fui na nascente, a minha água é colhida direto da nascente, né? Então isso me traz uma relação com a terra, né, que é muito muito interessante, assim. Pô, eu produzo pouquíssimo lixo a partir da minha alimentação. Por quê? Porque eu compro basicamente em feira, empório, e pego no quintal. Então, no final das contas, O ciclo é positivo. A cada 15 dias, o que vai para o lixeiro é o lixo do banheiro, basicamente, ali, cada 15 dias. E o resto demora. Então, quer dizer, até para que a gente se sinta em paz, a gente fala muito, né, relação com a natureza. Cara, a relação com a natureza está diretamente... É isso, essa consciência maior, né, nesse campo, assim, né? Então, eu vejo que quanto mais simples a alimentação melhor ela é. Né? E uma coisa que me inspira muito no povo Guarani é a alimentação sazonal. Na primavera tem uma alimentação, né, no verão, no outono, no inverno, a relação com os ciclos da natureza. Tanto que o Ano Novo se celebra na primavera, que é o batismo do milho, da mandioca, do feijão, do amendoim, que é quando faz a colheita. Então é uma época de bastante, né, abundância, celebração e por aí vai, né? Isso é muito interessante que você está falando. Primeiro, só uma dúvida. O que é uma alimentação mais cultural do povo Guarani? Tem alguma coisa que printa na sua cabeça, assim? Cara, o que me vem logo de cara é a agrofloresta, essa relação com a agrofloresta, né, com a mandioca, o feijão, né, com o franguinho que está ali no quintal, né, o boizinho que está ali no quintal, que chega um dia que chega a hora dele e ele vira nutrição. E me vem essa comida muito simples, feita sempre no fogo de chão, né, até hoje, né, e
tudo acontece em volta daquilo ali. São basicamente 2 alimentações diárias e de manhã tu começa a se organizar para aquele momento do cozinhar, depois do cozinhar tem aquele momento. Então, basicamente, porque não tem essa relação que a gente tem no mundo normal com o trabalho, né? Lembrando que a origem da palavra trabalho é um instrumento de tortura, né? Que remete à escravidão. Então, quer dizer, para a gente poder se alimentar bem, é fundamental a gente regenerar nossa relação com o tempo, né? A gente precisa ter tempo para cozinhar, para produzir, até para consumir o alimento. Então, eu vejo que na pressa, aí é onde a gente embala tudo, né? Uma vez eu fui para Londres e fiquei muito assustado, assim, como brasileiro mesmo, assim, de como tudo é embalado. Tudo, absolutamente tudo, até uma tangerina. Tu tira o gominho e põe num plástico filme ela ali, né, para tu. Tem alguns aqui no Brasil também, mas também começou. Pouco. Né? Então, realmente, isso é uma desconexão total da nossa relação com a terra mesmo, com a natureza e por aí vai, né? Cara, eu fico otimista em saber que vocês dois estão melhores do que os avós. Então é um sinal de que a humanidade não está degenerando. É um sinal de que a humanidade está progredindo. Faz sentido. Porque eu também sinto isso. E às vezes a gente pensa, né, num catastrofismo assim, tipo, o mundo vai acabar, estamos todos na pior. Nem sempre, nem tanto. Eu fico otimista em ver que nós estamos melhores do que os nossos pais pela consciência, por poder, né, entender o valor das coisas. Eu acho que a gente passou por uma fase, eu acho que o mundo é cíclico, exatamente como a natureza, que é uma fase down ali, né, de você desvalorizar algumas coisas que são essenciais, aí depois você reconhece, daí você volta. Eu sinto assim, também porque eu sou filha de agricultores, né, neta de agricultores, e eu lembro muito, assim, dessa jornada da agricultura, tão dolorida, trabalhosa e valorosa. E, ao mesmo tempo, hoje eu vejo que a consciência que eu tenho em relação à comida é baseada nas experiências da minha família. Né? Da minha mãe que teve 120 quilos, um monte de complicações, cirurgia bariátrica, dos meus avós, muitos filhos. E os problemas de saúde. Enfim, a gente vai buscando na fonte as coisas que a gente quer curar, assim, né? E é uma coisa que eu vejo muito quando existe algo dentro de você que te inclina para buscar aquilo que vai te ajudar a evoluir. E os que vieram de trás também vão evoluindo junto, né? Então, eu acho que a gente, como ser humano, a gente leva isso para perpetuar a espécie, que é progredir. Se a gente não progride, a gente não vai perpetuar a espécie. Então, essa busca por consciência, essa busca por melhorar a qualidade e coexistir, conviver, e eu vejo cada vez mais agora as empresas, as grandes empresas que vinham com esse açúcar, tendo que se conscientizar e se corrigir em vários pontos. Sim. E daí a gente vai fluindo. E eu fico feliz, sabe, quando eu vejo isso, assim. É uma coisa que eu pergunto às vezes, assim, para a pessoa, e a pessoa fala, não, eu estou melhor. Não, agora eu mudei nesse ponto. É raro eu escutar alguém me falar que está pior. Que está pior do que antigamente, ou que se sente pior, sabe? É raro. Eu sou bem otimista também, assim, eu vejo que fica pior antes de ficar melhor, porque até meus pais hoje estão mais saudáveis do que eram quando eles tinham 30 anos, nos anos 80. Então, e como eu lido com muita gente, eu recebo muita mensagem, eu vejo que as pessoas estão buscando novas formas. E eu acho que é muito da responsabilidade da classe de marqueteiros e publicitários. Nossa crítica, né? Ajudar a resolver esse problema. Tipo, eu vejo como parte da minha galera, a gente tem que ajudar a resolver esse problema, porque a gente foi quem criou também esse problema de alimentação. Mas eu também... É que, assim, quando surge esse tipo de alimentação embalada, depois que a pessoa provou, e lá na época era uma necessidade, já era. É óbvio que a gente levaria 100 anos para desintoxicar, 120 anos para desintoxicar. Não ia ser do dia para a noite também. Só que aí a gente colhe os problemas que aquilo traz. Por exemplo, você estava falando de ter tudo próximo. Muitas vezes a pessoa fica... a pessoa que está mais na cidade, ela fica com dó do boizinho, quando você falou assim, putz, mas você conheceu o boi que você estava comendo?
isso faz você desperdiçar menos comida. Sabe o nome do Isso... Vai chupar até o chifre, entendeu? Exatamente, exatamente. Tipo assim, não vai ficar desperdiçando tudo. Exato, você tem uma sensação de respeito muito maior pelo tomate que você plantou. E é muito interessante. Eu que vim de São Paulo para cá, e é muito bizarro ver isso, que é uma das coisas que me chocou foi aqui a natureza impacta na vida de vocês. Quando chove, faz diferença. Quando a maré tá alta, faz diferença. Quando vai ter um ciclone, faz diferença. Em São Paulo, não faz diferença. Claro que faz, as enchentes, pô. Mas aí pode ser uma Mas a chuvinha galera se pequena vira. ou uma chuva grande. Pra gente, a natureza não impacta, ela tá distante. Entende o que eu quero dizer? Ah, tá. Mas eu ia dizer, pô, impacta. Às vezes para todo o trânsito, porque tá chovendo, a natureza impacta. Mas aí a gente reclama do trânsito e da cidade, que é mal planejada. A gente não vê a natureza, a gente não se molda em São Paulo pelo que tá acontecendo na natureza, e a gente não consegue comer sazonal, porque a gente nem lembra que isso existe. Sim. Entendeu? Aqui, quando eu vejo todo mundo, isso é uma comparação que é nítido. Todo mundo é mais atento pro que tá acontecendo no mundo não da cidade, não construído, mas natural. Todo mundo aqui é mais atento. Desde saber para que lado tá o vento. Pergunta para... Eu te dou R$10.000 se você perguntar para 10 paulistas para que lado tá o vento e algum deles acertar. Não sabe. Então, é um ambiente completamente virtual. Controlado, um laboratório. Controlado. Então, quando você fala do boizinho que você conheceu, é um desespero, que é como assim? Saca? Não faz sentido nenhum. E é uma mudança que ativa uma parte primal do cérebro, que se a pessoa faz isso, ela começa a enxergar um mundo diferente. Eu estava te ouvindo falar, e eu acho que talvez um dos grandes distúrbios do nosso jeito de se alimentar é um jeito de se alimentar através da conveniência, né? Eu pensei nas conveniências, né? O que tem dentro de uma conveniência, pô, é absurdo, né? E dessas alimentações conveniente para quem? Conveniente para quem, afinal, né? E aí eu estava te ouvindo falar da minha família de agricultores e que, puxa, né, era suado, era complexo, mas também a tua família estava produzindo alimentação para alimentar muita gente. 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, uma família de 5 pessoas produzindo para 1.000 pessoas. É claro que vai ser distorcido. Claro que o pessoal do campo está sobrevivendo, está sofrendo, né? E aí eu percebo que, na medida que a massa crítica vai ampliando a consciência, por exemplo, eu tenho 4 amigos, 4 sócios, que são pessoas que zero precisam plantar. São pessoas que se realizaram profissionalmente e que expandiram a consciência. E justamente por conta disso, se compreendeu que, cara, o único jeito de eu evoluir mais é realmente eu ir em direção à terra, em direção a cultivar a terra, regenerar a terra. E dali ter toda a minha nutrição, não só a nutrição do que eu como, mas a minha nutrição intelectual, aprender sobre a terra. Aprender a me relacionar com o outro nos multirões para a gente plantar, para a gente colher. E aí a gente foi se dando conta de que não tinha nada mais interessante e relevante para a gente aprender a não ser sobre isso. Né? Que, de certa forma, né, os nossos ancestrais têm isso naturalmente. Mas para essa complexidade que a gente criou na sociedade da conveniência, para que a gente tenha tempo para ficar queimando o neurônio, né? A gente perdeu o contato com o simples. O simples ele não é mais tão atraente porque ele não distrai tanto, né? O simples ele é mais objetivo mesmo. E aí eu vejo que a gente perdeu o contato também com a filosofia, né? Com a arte, com a poesia, né? Então eu vejo que essa ampliação da consciência na nossa relação, e eu vejo muito nisso aqui, até porque aqui em Floripa é composta basicamente de paulistas que estão começando a prestar atenção. Fugindo, eu sou um desses. Estão fugindo. Galera de São Paulo, Rio, dos grandes centros. Gaúcho, né? Não, calma aí. Não centros, esquece dos gaúchos que estão aqui antes dos paulistas. Ah, mas esses já são quase nativos. Gaúcho eu encontro em tudo quanto é canto. Santa Maria. Prazer, você vai encontrar várias pessoas aqui, tá? De Santa Maria. Só perguntar, de onde tu é? Santa Maria, Rio Grande do Sul. É nós. Paulista é um pouco mais acanhado. Eu acho que tem mais gaúcho e argentino aqui. Eu acho que são
Mas Galera, olha que interessante, independente paulista, que vem dos grandes centros para cá, mas o que as pessoas estão encontrando e buscando aqui, que eu tenho percebido, porque estou acompanhando o movimento desde o início, autorrealização. E quando eu falo de autorrealização real, genuína, e espiritualidade é diferente de religiosidade, quando eu acredito na vida que eu estou vivendo, não na vida que alguém viveu, e aí eu vou lá e tento seguir aquele caminho, aí a minha relação com a natureza ela se torna direta, não tem. Tanto que aqui é fácil de tu comer bem em Florianópolis. É uma cidade que. Por quê? Porque tem muita gente se preocupando com autorrealização, qualidade de vida. Então, naturalmente, vai comer bem, vai se preocupar com. E se choveu, realmente é o momento de se recolher e não de ir para. Mas a minha torcida, mas a gente ainda aqui está numa bolha, né? Ainda Total. é uma bolha, né? Total, né? É só sair para fora que a gente percebe que parece que está longe, me parece que talvez a gente comece a acordar um pouquinho mais por necessidade, aquecimento global e tantas outras coisas do que... Mas sim, a tecnologia, as informações, está tudo aí, né? É possível, se a gente transforma esse monte de conhecimento em consciência, fazer uma revolução, né, no planeta Terra. De fato, a gente se tornar o ser humano jardineiro do planeta Terra. Porra, a gente é testemunha da criação. Tem gente que chama de Deus, eu gosto de chamar de natureza. Né? A gente é testemunha de que tem alguma coisa muito milagrosa acontecendo por aqui. Sendo testemunha disso, então, onde é que é o meu templo? É a Terra. E aí é que é bacana, assim, né? De ter uma intimidade tão grande com a natureza. Por exemplo, para os povos indígenas daqui, da nossa região, o calendário não funciona muito bem. Uma vez eu estava conversando com um senhor, ele falou, sabe por que os rezos de vocês não dão certo? Porque vocês pedem tudo no momento errado. Estão no calendário errado. No calendário errado. Vocês estão celebrando o Ano Novo no verão. É na primavera, gente. É na primavera que a natureza celebra o Ano Novo. Pô, tá todos os bichinhos, as borboletas, todo mundo celebrando, e vocês ali, ó, trabalhando. E aí, quando os bichinhos já tá todo mundo encaminhado, tu começa a pedir, tá tudo atrasado. Por quê? Porque não tem uma relação com a natureza, né? E não tem tempo também. Não tem tempo para produzir o alimento, para se relacionar com ele, né? Agora, você falando isso, me levantou uma pergunta aqui na mente. Vocês, na família, assim, têm alguma conexão espiritual religiosa com o alimento nessas datas comemorativas? Porque a gente fala de calendário, o nosso calendário no Brasil é um calendário basicamente cristão, assim, né? Natal, Ano Novo e tal. E eu sou filha de uma mulher que se chama Cláudia de Deus, e ela é ateia. Acredita zero em Deus. Cláudia de Deus. Ela não acredita, não. E ela acredita na natureza. Mas é só mudar o nome, né? Do nome do influenciador dela. A mesma coisa. É o básico. E o meu pai, hoje ele é evangélico, né? Ele é uma pessoa bastante religiosa, pastor e tal. E esses dois universos me trouxeram muitos aprendizados em relação à minha mãe, bruxa total, assim, bruxona da natureza. E muito desconectada dessas coisas. E o meu pai bastante religioso, em função que ele foi alcoólico e a religião resgatou bastante ele nisso. E eu vejo valor nisso para ele, né? E dentro da minha concepção, assim, eu vejo as datas celebrativas muito importantes, mas ainda me conecto mais com as viradas de ciclo de estação e tal. E eu aprendi muito isso, mas tem uma coisa que eu dou muito valor, que é de agradecer as refeições, de você olhar e contemplar e agradecer. E na hora que eu agradeço, eu sempre agradeço lá em casa, assim, agradeço. Né? Enfim, com as minhas palavras na hora que vem no coração, assim, mas sempre agradeço a natureza. Não agradeço nem a Deus, nem a alguém, assim, específico. Talvez pela inspiração da minha mãe, assim, eu agradeço a natureza, que foi o que entregou pra gente isso. No que a gente fez também, né, por ter saúde para fazer isso. Mas esses pequenos rituais, eu acho que conduzem muito a gente para olhar para o que a gente está comendo. E às vezes a gente aprendeu isso quando era criança, tipo rezar antes de dormir, agradecer. Pequenos rituais no dia que fazem a gente, tipo, aterrar e tipo, cara, não, eu tenho que olhar para essa comida antes de só engolir ela, né? Então, esses pequenos rituaizinhos que a gente vai aprendendo durante toda a vida, que às vezes são religiosos ou não, espirituais, ou sei lá, qualquer coisa que venha como um padrão familiar, trazem essa conexão com comer. Vocês têm alguma coisa assim? Você tinha um desse?
Bom, eu tenho duas famílias. Eu tenho uma família que tem ancestralidade europeia, enfim, normal, né? E família Guarani. Na minha família de ancestralidade europeia, essas datas comemorativas, né? Aniversários, Páscoa, Natal, né? Então eu me lembro muito desses banquetes, né? Pro povo Guarani eu já percebo mais as viradas de ciclo, que é o sazonal, que é o que está vindo ali, né? E é essa relação da família com o fogo e tudo que acontece no fogo. Tanto que o fogo nunca apaga. Nunca apaga, fica anos o mesmo fogo aceso. Só vai sendo nutrido, né? Nutre o fogo cozinha a comida, que nutre as pessoas, e é uma cadeia que acontece incessantemente, né? Porque não tem ninguém trabalhando, as pessoas estão vivendo ali, né? Então, eu acho que eu tenho essas duas influências nesse lugar, né? De que a comida é um lugar para a gente celebrar os encontros, a família, né? E a comida também ela é de fato, a relação com a comida é a relação com a própria terra mesmo, né? Com a mãe, com a terra, né? Então, essa relação bem profunda e bem sagrada, assim, né? No meu caso, tinha e não tinha, assim, depende da parte da família. Sabe, espiritualidade à la carte, cada um pegava um pouquinho de cada coisa e não tinha eu acho que respeitava as tradições cristãs, assim, porque o calendário marcava mais, mas uma parte era ateia, outra parte era espírita, outra parte evangélica, outra parte católica. Então, eu vi acontecer, mas ficou mais forte para mim que depois de alguns anos eu fui fazendo muitos amigos judeus e muitos rabinos se tornaram meus amigos, eu conheci, e eles fazem uma oração até para beber água, para beber o café. Eles têm orações específicas para cada coisa. E eles dizem que até não é só honrar a Deus ou a natureza, tudo aquilo, mas todas as mãos que aquilo passou para chegar na sua. Então, quando eles me falaram isso, eu fiquei muito mais atento. Eu já fazia, mas aí eu comecei a levar mais a sério quando veio esse tipo de informação. Então, também veio numa fase um pouquinho mais adulta, depois dos 18, assim. E aí eu comecei a levar isso mais a sério e muda tudo. Muda tudo, porque você realmente dá mais valor e aí parece que o sabor é melhor. Parece que tudo ali é melhor, parece que te nutre mais. Porque você tá, de uma certa forma, notando que aquilo é para nutrir e aí ele passa a nutrir mais. Eu não sei, faz sentido, né? Total. Traz para consciência, né? Exato. É a intenção, assim, né? Porque no flow que a gente vive hoje, de sentar ou comer de pé, eu vejo gente comendo de pé. Sim. Comer de pé não te permite degustar. E degustar não leva para a consciência que você está se nutrindo. Então, como você não pensa que você está se nutrindo, você acaba não se nutrindo, porque as intenções influenciam muito. É a minha visão, assim, né? Não é só jogar o alimento boca dentro. Né? Então, ter essa relação, assim, eu acho que isso é muito positivo, talvez para performance, para produtividade, tudo isso. Eu vejo o Rica falando da palavra trabalho, né? E eu ressignifiquei muito isso, assim, dessa palavra, porque eu acredito muito no trabalho, sabe? No servir, trabalho, eu sempre me sinto a serviço. Eu lembro que quando eu fui desempregada, eu fui desligada na pandemia e eu voltei para a prática clínica, para o consultório na pandemia. Eu trabalhava na indústria de suplementação, trabalhei no universo corporativo por muitos anos, assim, e fui desligada da empresa. E daí a primeira coisa que eu fiz foi acionar todos os meus contatos e falar, gente, fui desligada da empresa, estava há 4 anos fora da prática clínica, ou seja, não ia ter pacientes naquela época. Eu estou a serviço do que eu puder ajudar todas as pessoas, enfim, com o meu conhecimento, com os meus saberes. Quem precisar de alguma coisa, estou à disposição. E quando me coloquei a serviço, surgiu um monte de coisa para eu fazer relacionado com o trabalho. E eu vejo hoje que, às vezes, a necessidade é o que leva a gente para o próximo nível. Porque o não precisar trabalhar talvez deixe a gente estagnado. Sabe? Não precisar entregar, eu não preciso, então eu não tenho tanto prazo, então eu não tenho tanto comprometimento, deixa rolar, tal. Sinceramente, se eu não precisasse fazer um podcast, talvez não sairia do papel. Né? Eu acho que a necessidade, ela impulsiona mais para produzir, para entregar. Eu sinto isso no meu corpo, assim, sabe?
Senão, talvez eu acordasse um pouco mais tarde, ou, né? Eu não sei como é que é para vocês isso, assim. Porque produtividade, ao mesmo tempo, no meu coração, eu preciso de tempo. Então, eu preciso de planejamento para ter tempo. Preciso da minha agenda muito cronometrada. Tempo para ter tempo fazer nada. O nadismo está na minha agenda. Mas, ao mesmo tempo, o tempo de produção também está na minha agenda. Porque, senão, eu fico... E eu sou ótima em, tipo, abrir 10 janelas no meu computador, fazer várias outras coisas, além de não fazer aquilo que eu tenho que fazer agora. Então, se eu não planejar, já era. Como que é, assim, para vocês isso? Eu também eu ressignifiquei trabalho e eu sou bastante ambicioso. Então, se não fosse aquilo que eu tenho como objetivo, eu não teria melhorado nem minha alimentação, nem começado a treinar, nem melhorado meu sono, porque eu meio que Sabe o cantor John Mayer? Eu tava vendo um corte dele esses dias que ele tava falando como que ele parou de beber álcool. Ele falou que ele tava bebendo, aí teve um dia que ele acordou e ele percebeu que tava 6 dias de ressaca. Era o 6º dia de ressaca seguido. E aí ele conversou consigo mesmo e falou assim, cara, quanto do seu potencial você quer realizar? 10%, 20% ou 100%? Aí ele falou pra si, 100%. Já entendi para onde eu tenho que ir. E aí ele parou de beber ali. Para mim é a mesma coisa, assim, eu acho que o trabalho é uma ferramenta de realização de sonhos e de impacto e legado. Então, é onde eu mais me divirto também, porque eu consegui conectar essas duas coisas. Eu falei, eu não preciso ver o trabalho como as pessoas querem que eu veja trabalho, assim como eu não preciso ver a alimentação, como o publicitário quer que eu veja alimentação, e eu consigo pegar e criar o meu jeito de fazer aquilo. Quem enxerga trabalho direito? E aí, quando eu fui pesquisar isso, eu encontrei os caras que também cuidavam da alimentação. Então, o trabalho fez eu ser mais organizado com comida, fez eu ser mais organizado com todas as áreas. E pelo meu trabalho, eu consigo inspirar mais gente a fazer isso. Tipo, um dos rituais que meu público tem hoje em dia é acordar, tomar sol e pisar na terra. Acha um cantinho de grama, acha um cantinho de terra para pisar. Não importa onde você esteja. Isso eu não conseguiria fazer se eu não tivesse encontrado a tortura que eu consigo aguentar, entendeu? Que é esse modelo de trabalho que eu encontrei. Então, a minha vida é bem voltada para isso e com isso eu consigo interagir melhor com o mundo. A minha relação com o trabalho, uma das coisas que mais me tocaram, que me impactaram na espiritualidade do povo Guarani, é que para eles as palavras são espíritos. Palavras são códigos que decifram forças da natureza que podem ser incorporadas. A origem da palavra trabalho vem de tripalium, que acho que é do grego, se não me engano, que é um instrumento de tortura de 3 partes, utilizado para torturar os escravos, né, que não estavam performando ali. E eu sinto que no inconsciente é um privilégio poder trabalhar com aquilo que tu tem vocação e que tu ama, então, que é o nosso caso. No mundo é realmente uma pequena camada da sociedade, né? Então, por exemplo, o pessoal do campo, na maior parte das vezes, está trabalhando, honrando o sentido e o significado dessa palavra, escravidão, abrindo mão, né, da sua escravidão no sentido de do esforço excessivo, do sacrifício, né? E eu realmente percebo que seria uma revolução se a gente pudesse usar o nosso tempo para fazer aquilo que a gente quer, aquilo que faz sentido para a gente. Então, de fato, ressignificar a palavra faz muito sentido e se referir ao trabalho como serviço, como um vício de ser, como um empreendedorismo, como eu expressar no mundo a minha espiritualidade. Mas até na nossa relação com a nutrição, ter uma relação menos performática, né, com o trabalho, daria talvez mais tempo para a gente se nutrir melhor, para a gente se relacionar melhor, né, com a alimentação. Mas eu vejo que grande parte da nossa relação distorcida é porque a maior parte das pessoas, na maior parte do tempo, está em esforço excessivo, sacrifício, distraída, não se sentindo verdadeiramente nutrida. Isso acaba resbalando lá na alimentação, na hora de comer, né? Muito forte. O cara chega do trabalho que ele não gosta, ele senta no sofá, ele quer desligar a mente e comer algo que vai dar prazer instantâneo. Exato. E é por isso que, para ti, o teu grande desafio é muito mais psicologia do que nutrição hoje em dia, né? Como que a pessoa vai botar em prática a sugestão que tu está trazendo
se ela está chegando exausta e elas têm as neuroses e as questões todas que ela precisa dar conta. Se eu te falar que, assim, a maioria das pessoas que começam o tratamento comigo, elas fazem transição de carreira. Aí, ó. Porque o comer tem a ver com prazer. E quando eu mostro que ela precisa ter prazer no que ela faz e não só no comer, aí ela pede demissão, ela começa o negócio dela, ela começa a fazer o que ela veio para fazer no mundo. E às vezes a gente pensa assim que só o trabalho braçal é desgastante, sofrido, mas às vezes a pessoa ama aquilo lá e se tu botar ela dentro de um escritório, ela vai morrer, né? Então, assim, tem gente que nasceu pra estar ali, pá, curtindo um monte e tal no computador, e tem gente que nasceu pra estar curtindo um monte na lavoura. Mas eu sinto que quando a pessoa começa a olhar pra ela mesma, que é quando ela tá nessa jornada de descobrir sobre a sua saúde e tal, ela, inevitavelmente, ela vai descobrir os talentos dela que ela pode entregar pro mundo de forma tão divertida e descontraída que nem se chama trabalho e se chama qualquer coisa que ela quiser dar o nome. E existe isso, por exemplo, pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço, que têm alimentação ruim, geralmente são pessoas que não gostam de estar fazendo aquilo que eu estou fazendo. E fazem por algum tipo de glamour, pela recompensa financeira, mas aí elas começam a piorar a saúde. E aí, quando elas mudam a alimentação, também tem uma mudança. Tá tudo interligado nesse ponto, né? O que você consome, o que você usa para criar algo, é aquilo que você consumiu antes. E a alimentação é aquilo que você consumiu, o que você vai criar. É basicamente isso. Eu vejo sempre acontecer. Por isso que eu acho que muitas vezes, grande parte das pessoas que eu conheço, eu não sei se é assim para vocês, quando eu olho para a vida de alguém que ela não está satisfeita, na maioria das vezes, exercício físico, uma boa alimentação e mais contato com a natureza resolveria tudo. Eu vejo que a galera fala assim, não, eu fico feliz nas férias. Óbvio. Você vai pra praia, você entra no mar, você toma banho de água fria, você acorda mais cedo para aproveitar, você dorme num horário mais certo, você acorda sem despertador. Não é que você faz mais exercício porque você vai jogar bola lá com seus amigos. É óbvio que você vai se sentir melhor nas férias. Não é porque você não tá trabalhando, mas você viu que você mudou todos os seus hábitos quando você foi para suas férias? É natural. E que tal fazer isso estando trabalhando? Exato. Pronto. É por isso que o Paulista veio pra cá, pra Floripa. Vou trabalhar aqui. Mas olha que interessante, né? O problema não é o trabalho. O trabalho é um meio para que tu realize o teu propósito no mundo. Então, o que te motiva não é o teu trabalho. O que te motiva é o teu propósito. Exato. Né? E aí o teu trabalho é o meio. Mas não esse trabalho que honra esse sentido da origem dessa palavra. Não é uma escravidão. Não. Faz por gosto, faz porque quer. Não está condicionado a ter lucro. É por também a abundância, é por realização pessoal. Claro que inclui todos nós aqui. A gente precisa estar nesse mundo sem ser desse mundo de alguma forma, né? E eu sinto que isso que tu fala, né? A questão não é o trabalho, é o propósito. Qual que é o propósito maior de todo mundo? É viver. E se tu realmente, o teu propósito é viver, naturalmente, tu vai ter que se alimentar direito. Até porque grande parte das doenças que as pessoas têm está diretamente relacionado com a distorção, né, da alimentação, porque não tem um propósito, aí trabalha com aquilo que não gosta e se perde totalmente naquilo ali, aí chega no final do dia, é ligar um Netflix para nutrir aqui, é pedir um iFood, que é uma comida gostosa, cheirosa, nutrir até emocionalmente, tu até se sente acompanhado por aquilo ali, né, aquela comida conveniente e tudo mais. Então, como é profundo, na verdade, né? Eu acho que a nossa relação com a alimentação está diretamente a nossa relação com o nosso propósito. Inclusive, algumas compulsões alimentares, em certos níveis, estão diretamente relacionadas com pulsão de morte. Assim como um motociclista que anda que nem um alucinado no meio do trânsito, empinando, está em pulsão de morte naquele momento, está pondo a vida dele em risco. Alguém com algum tipo de compulsão alimentar gravíssima também está pondo a vida em risco. Em vários níveis, né? Então, é muito sério, na verdade, e importante isso. É simples de compreender, é meio óbvio, é bem óbvio, na verdade, mas... E para mudar o hábito, né? Não é tão óbvio assim, né? As pessoas não ainda acreditam que comer um picolé ou um sorvete todo dia pode matá-las. É óbvio para quem tem a informação, né? Tipo assim... É que também tem o lance do... Você pensar, se fosse só pelo que é lógico, ninguém usaria droga, ninguém usaria cocaína. Não é sobre ser lógico, é sobre com que imagem eu associo aquilo e qual a história que eu estou me contando. Por exemplo, eu passo 80% do meu tempo pensando em como
fazer uma pessoa contar a história certa na cabeça dela com aquilo que eu tô oferecendo, certo? Que a parte de quem trabalha com narrativa faz isso. E, pô, pega as propagandas da Marlboro antigamente. O Senna corria com um carro que parecia o pacote da Marlboro. Igualzinho. Não vai ser lógico, mas eu quero ser o Senna, entendeu? Exato. Eu quero ser... Então, a gente não faz... É óbvio, é simples, mas nunca vai ser pelo lógico. A mudança é sempre cultural primeiro. Então, isso que a gente está fazendo aqui é importante por conta disso. Para que o cara que for produzir desenhos animados daqui 10 anos, que vai bombar, ele tem essa informação e ele coloca essa sementinha lá. Eu, particularmente, se eu falasse com o ministro da Educação, eu falo, por que a gente não substitui uma matéria aí e coloca nutrição para criança? Total. Ali, porque, cara, eu acho que vai impactar um pouquinho mais a vida dela do que muita coisa que a gente pega ali. Uau. E resolveria um monte de problema. Teve um cara que uma vez eu conversei, ele falou, cara, eu não sei o que eu quero da vida, nada dá certo. Eu falei, o que você come? Ah, eu como miojo o dia inteiro. Eu falei, então, só muda isso. Virou outra pessoa. Exato. Seu cérebro tá desligado, você virou um zumbi. Então... E parece óbvio, é óbvio que comer miojo não vai funcionar, mas o ser humano não é lógico. A gente é emocional e a gente usa a lógica para explicar por que a gente tomou aquela decisão só para sair bonito, mas não é verdade. E eu sei que não é verdade porque o meu trabalho é manipular isso, entendeu? Então, desculpa. E eu, sabendo as técnicas, eu sou manipulado também. Eu sou mais manipulado, porque não tem como resistir. Nosso cérebro funciona exatamente igual como funcionava na pré-história. E... o lance é como a gente usa isso pro bem. Cara, tem uma coisa muito legal que você compartilha, que é conheça os seus inimigos, né? Ele fala direto isso lá. Eu tava assistindo os teus vídeos lá e você falando, conheça os seus inimigos. E esse é um ponto muito importante. Quando as pessoas não conhecem os seus inimigos, o que compromete a sua saúde, a sua vitalidade, o que compromete o seu ser, o que te impossibilita de cumprir a tua missão no mundo, o que você quer entregar, por que você não consegue? Se você não identifica isso, você não consegue transformar nada. Né? E esse é um ponto muito importante, porque a pessoa realmente ela vai justificando. Eu cansei de ouvir, tipo, mulheres me falando no consultório assim, o meu relacionamento é ruim, ou eu não posso usar as roupas que eu quero, eu sou sempre, né, limitada, ou eu não me sinto feliz no meu trabalho, eu quero ter filho, ele não quer, eu quero casar, ele não quer, e daí eu falo assim, tá, mas o que você tá comendo? E daí a pessoa muda o que tá comendo, aí ou ela separa, ou ela casa, ou ela, né, a coisa flui, assim, quando... ela entende os inimigos, né? Que são as coisas que estão prendendo ela de fluir na vida, né? É, porque o inimigo, ele gera dor. E aí ninguém se move enquanto a dor não tá forte o suficiente. A maioria não move por prazer só. Move pra escapar da dor. Por que o cara fuma um cigarro atrás do outro? Ele fala, eu fico muito calmo quando eu fumo. É óbvio, é o único momento do dia que você... Respira fundo. É óbvio que você vai associar prazer. Que tal a gente tentar respirar fundo sem acender o cigarro? Vamos ver o que acontece? Então, a pessoa está tentando escapar de dor e aí ela nem nota. E aí não é lógico. Por que alguém vai injetar heroína? Ela sabe o que está acontecendo ali. Mas ela está fugindo de alguma coisa, ou ela tem alguma dor que ela quer diminuir ali. E usar a dor como motivação também funciona, que é o que te deixa inconformado? Quais ideias são inimigas das suas? Por exemplo, alguém que vem vender uma ideia de uma alimentação toda cagada é o seu inimigo. Você está combatendo, você não vai fazer mal para a pessoa, mas você tem que combater essa ideia como se fosse uma guerra, porque é aquilo que você acredita, isso dá uma motivação e as pessoas entendem pelo que você está lutando. Então a gente só segue alguém e alguém só se torna líder quando ela defende alguma coisa. Então, tudo que ele falou aqui, eu entendi as bandeiras dele e eu falei, putz, esse cara, ele acredita e pratica aquilo que ele faz. Respeito. E essa a diferença. E é o lance de ter inimigo. Você tem que saber qual é. Senão você está flutuando. Total. E não é uma pessoa, necessariamente, é uma ideia. Não, são ideias, tipo, de que a obesidade é uma coisa normal, de que as mulheres precisam tomar anticoncepcional para várias coisas, para o resto da vida, hormonal, várias coisas, né, relacionadas com o ciclo feminino. Eu conheço bem os meus inimigos. Estou atacando eles. Sem isso não ter a revolução. Você tem que saber onde está errado para tentar melhorar.
Eu acho que o nosso grande inimigo é o nosso próprio inconsciente, né? Aquilo que a gente põe nas sombras, né? E a sombra não é ruim, é só aquilo que ainda não está na luz, né? E é isso. Por pura ignorância, infelizmente, a gente ainda é obrigado a se mover por instintos básicos de sobrevivência, por medo, por raiva, por inveja, por gula, por luxúria, por preguiça, infelizmente, falta de consciência, de informação, né? E eu acredito que isso aqui é importante por conta disso. Inclusive, eu vi um estudo do MIT dizendo que a massa crítica hoje em dia representa em torno aí de 13% a 14% das pessoas no mundo, e quando essa massa crítica chegar ali a 18%, pode acontecer uma curva exponencial, onde essa massa crítica vai realmente se tornar relevante para começar a causar transformações. E aí, quem sabe, a gente pare de aprender, de mudar por causa da dor, e do medo, e da raiva, e dos instintos de sobrevivência, e talvez, por conta da massa crítica, e aí onde tem o potencial das redes sociais, que é o que a gente está fazendo aqui, né? E aí, quem sabe, daqui a pouco a gente possa encontrar o óbvio e o simples. Mas eu concordo, realmente, mano, hoje em dia, parece que o óbvio nem é tão óbvio assim, e quando tu aprende a falar o óbvio, e eu acho que tem sido a minha arte ao longo dos anos, falar o óbvio de uma forma embasada, impactante e que estimule o intelecto de quem está ouvindo, né? Porque até para falar o óbvio, tu precisa provocar o intelecto de alguém. Mas é o jeito de acessar, né? E quando o óbvio se tornar algo natural, aí eu acredito que muita coisa bacana pode acontecer. Mas para esse óbvio se tornar natural, a gente volta para a nutrição, né? Daquilo que está aqui. Aí se não nutriu bem aqui, não nutre aqui, se não nutre aqui, daí é onde tu chega lá, né, na conveniência, para poder sanar a falta de nutrição integral. E aí, enfim, né, eu espero que daqui a 20 anos a gente possa se encontrar de novo e lembrar desse podcast quando a gente ainda estava um pouco pessimista. Vai estar lá no canal, pô. A gente pode voltar. Era o mundo, né? Naquela época. Lá em 2023, e nós lá com 80 e poucos anos, né? Tipo, pô, olha nossas ideias, cara. Espero estar forte e saudável com 80 e pouco. Olha que desafio que era, né? Como a gente ainda estava lidando com uma condição. Espero, tenho muita esperança, sim. Eu também. Isso é muito legal, porque olhar para as nossas ideias hoje e ver que nós estamos numa jornada otimista, né? Eu acredito, senão eu não teria por que, por exemplo, trabalhar por um propósito se eu não achasse que vai melhorar. É basicamente isso. E no final, o inimigo é sempre a gente, igual você falou, tá no inconsciente, toda a história do cinema e da literatura é assim. No final das contas, a gente tá lutando contra, quando eu falo mal do açúcar, eu tô lutando contra o meu próprio impulso de querer consumir açúcar. Exato, mano. Todo mundo que eu conheço que é muito bem sucedido em algo, tá resolvendo um problema que ele mesmo tinha. Isso. Por que eu falo bastante de procrastinação? Não é porque eu sou um mestre de produzir. Não. É porque eu era o que mais caía em procrastinação. Quando eu falo no Instagram, todo conselho é autobiográfico. Eu tô chamando a minha atenção, eu tô falando pra mim mesmo, acorda. Ou eu tô falando pra mim no passado, o que eu gostaria de ter ouvido. E é sempre assim. Você teve o lance da sua família tinha problema com a alimentação. Então tem algo emocional lá no seu inconsciente que você tá tentando resolver, e isso você tá expressando pro mundo. E é por isso que a gente gosta de arte, porque o cara tá expressando a dor e as coisas que estão no inconsciente dele, e as belezas também, de um jeito único, com maestria. Então, puta. Trazer as sombras pra luz, né? Tanto aquilo que não é tão bacana, que a gente nem admira tanto nos outros, mas aquilo que a gente também admira nos outros. Aí talvez, com esse nível de satisfação, né? Aí eu acho que a gente possa ter mais tempo para até se relacionar com a nutrição, com a alimentação de uma forma mais poética, mais filosófica, que é o caminho que eu me vejo indo. É super filosófico eu poder plantar e colher, e poder junto com os meus melhores amigos cuidar da terra. Isso é muito romântico, é muito poético, né? Preenche muito. Né? Mas interessante, né? Como que uma conversa como essa que a gente foi fazendo, a gente navegou pela história da humanidade, basicamente, e que
no final das contas, a nutrição é a autonomia básica de todo ser vivo, né? Nossa, daria pra gente conversar mais Daí horas vai ficar aqui. horas. Já ficou um monte de coisa na cabeça. Não é? Dá pra fazer um segundo episódio aí, só com esse papo. Mas, assim, pra gente finalizar, eu quero que vocês me contem como que é a jornada do dia de vocês, o que que não pode faltar na geladeira de vocês, na rotina, rituais, coisas que ajudam muito vocês a ser cada dia mais saudáveis, longevos e produtivos na sua forma de ser. Eu hoje, assim, busco tomar bastante água. Então, acho que a primeira coisa que eu faço é água, né? Que não pode faltar na minha geladeira, água gelada e fruta. E alguns dos meus rituais têm a ver com convocar minha presença para que eu possa escolher de forma mais consciente o que eu vou comer, na verdade. Isso tem sido muito bom, tem me ajudado a me alimentar de forma mais saudável, né? E aí eu consigo observar minhas compulsões. Eu vejo que meus rituais, hoje em dia, com a alimentação, tem sido convocar minha presença para que eu possa escolher, para que eu possa não ficar com preguiça de cozinhar meu alimento, para que eu possa não ir para conveniência. Então, acho que quando eu penso em ritual com relação à alimentação, é isso. Cara, cozinha a tua comida, não, né? Te organiza para ir lá na feira de manhã, no primeiro horário, para pegar, né, o melhor ingrediente. Então, eu vejo muito isso. Cada dia, ele não necessariamente tem a mesma prática, assim, né? Mas eu sinto que, no geral, essa convocação da presença faz com que a minha relação seja mais consciente de modo geral. Então, tem dias que eu vejo que eu consigo tomar a quantidade de água necessária, tem dias que não. Tudo depende do meu ritual. Quanto mais distraído, mais a minha tendência é de eu distorcer. Quanto mais presente, mais eu consigo escolher melhor. Mas eu busco na minha casa, né, um pacto que eu tenho comigo, eu e minha companheira, de trazer comidas com prana para dentro de casa, né, para a despensa e para a geladeira. Comidas frescas. Tem que ter prana, tem que ter vida. Para quem não conhece o que é prana. Ah, tá. Vida, né? Nutriente, energia, né? Isso é o que a gente sempre busca. Show. Que lindo. No meu caso, eu sou o doido dos rituais também, porque senão eu não funciono. Se eu deixo... Tem coisas que me colocam no centro, assim. Então, por exemplo, acordar cedo, treinar faz eu comer muito melhor, faz eu tomar a quantidade de água certa. Eu sou louco do caderninho, então eu sempre tô com um caderno ali dentro, um caderno eu tô anotando sempre. E isso tudo influencia muito na alimentação, para mim. Porque quando eu acertei, eu tive uma vitória, eu vou continuar acertando. Se eu deixo minha manhã, por exemplo, falhar, então eu tenho uma regra, eu nunca vou comer algo errado de manhã. Eu nunca vou fazer nada errado de manhã, porque se eu erro de manhã, você fala, amanhã eu volto pro eixo. Não funciona. O que não pode faltar na minha geladeira provavelmente é limão. Porque eu gosto de limão pra caramba, eu boto em tudo, assim, esse é o meu vício, assim, eu tenho que até lidar com isso. Nossa, eu colocaria em qualquer coisa. Mas, assim, não tem algo necessariamente, eu gosto de variar um tanto, eu tento ser um pouco mais sazonal também, vamos mudar um pouco as coisas que a gente pega, mas eu acho que na minha geladeira, mesmo que no final das contas não pode faltar, é algo que eu olhe e fale, eu respeito quem come isso. Então, não é necessariamente um alimento, mas o que aquele alimento me causa quando eu estou olhando? Se eu visse um monte de embalagem de coisas sem prana, por exemplo, ou coisas desse tipo, eu ia olhar e falar, puta, eu não admiro esse cara que está comendo isso. Então, para mim, não necessariamente é um alimento, mas como aquilo se parece visualmente, parece de alguém que eu respeito, de alguém que eu quero ser, ou não. Então, acho que é isso que não pode faltar, essa sensação na hora que eu abro a geladeira. Nossa, que legal essa visualização, né? Porque muitas vezes a gente come algo que a gente não quer ser, a gente come coisas que outras pessoas que a gente não quer ser comem, né? Exato. Que a gente não admira. Então, admirar o que a gente está comendo é importante, tanto visualmente como... Pô, muito legal. Amei conversar com vocês. Adorei também. Legal também. Nossa, que histórias incríveis, Bem né? revelador. Fico muito grata, gente, por terem compartilhado aqui a sua vivência, seu conhecimento, a sua perspectiva de vida. E, enfim, fico muito feliz de tê-los aqui.
Agora eu tô esperando ele me convidar pra almoçar lá, porque ele fez uma propaganda boa, Então, eu achei que ia vir uma cestinha já com uns temperinhos, algumas Falou- coisas, não veio. Onde você compra essas coisas? Ia botar aqui na mesa já. Meta de vida, meta para os próximos anos. Assim, tenho essa alegria, né, de estar planejando, né, o plantio de uma agrofloresta com os meus amigos. Olha, isso é muito legal. Assim, pô, dá uma sensação de perspectiva de vida, né? Irado. Eu já fui lá, o Essa sítio vida deles é próxima. lindo. É verdade, Maravilhoso e tem muita terra para trazer muita comida pro povo aí. Na próxima eu trago aí a cesta, então, para nós. Que legal, fico feliz. Obrigado gente. pelo convite, adorei. Adorei conhecer Também você adorei te também. conhecer, mano. E que a gente faça mais coisas juntos, não só no podcast, mas foi bem bacana mesmo. Eu nem sabia que dava pra falar tanto aqui sobre o assunto. Então, parabéns pelo projeto. Obrigada, fico Parabéns feliz. e gratidão pela oportunidade e que muitas geladeiras possam se abrir, né, e desvelar por trás dessa relação com a nutrição a vida, né? Total. Assim seja. Assim seja. Assim já é. Bom, se vocês quiserem compartilhar aqui as redes de vocês, para quem ainda não conhece o trabalho de vocês, seguir, fiquem à vontade aqui para a câmera. @Henry Armelin em todas as redes sociais. Armelin é com N de navio no final, mas pode pesquisar como Henrique Armelin, em qualquer rede também você vai encontrar. Show. Eu acho que a minha @ricaneto ou www.ricaneto.com. Aí tu vai encontrar lá um pouquinho lá da Maravilha. E quem quiser me seguir, o meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H no início e 2 L's. E lá você encontra conteúdo leve para mulheres que querem ser radiantes e férteis. Até mais. Tchau, tchau.